Olá, seja bem-vindo! Você vai ouvir uma ministração dos cultos presenciais da Paz Church Palmas. Essa mensagem vai abençoar o seu coração. Por isso, queremos pedir que você compartilhe o link dessa palavra com seus amigos. Abre o seu coração. Maravilha, vamos avançar então para o ministério da palavra. Glória a Deus. Deixa eu pedir para que você abra a sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 5, 2 Reis 5. Eu quero ler só 2 versículos com você. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 9. Veio Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Eu vou ler mais uma vez. Veio Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, obrigado, Senhor, por esse tempo que nós temos tido aqui no domingo, Senhor, de adoração ao Senhor. Obrigado por esse tempo tão delicioso, Senhor, de louvarmos o Senhor, adorarmos o Senhor através das músicas. Obrigado por esse privilégio que nós tivemos hoje de lembrarmos a morte e também o derramamento de sangue, a ressurreição, anunciarmos a volta do Senhor através da Santa Ceia. Muito obrigado por esse privilégio que nós temos, Senhor, por essa liberdade que nós temos de cultuar o Teu nome, de amar a Tua palavra. Senhor, e nessa manhã nós clamamos que o Senhor derrame sobre nós espírito de sabedoria e revelação. Queremos muito mais do que informações, nós queremos ouvir a voz do Senhor no nosso coração e também, Senhor, queremos clamar que o Senhor nos mude por dentro através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos, deixa eu te falar uma coisa aqui para começo de conversa. Essa palavra, quando eu estava lendo a história do Naamã pela, milésima vez, né, essa semana, irmãos, me falou no meu coração de uma forma tão poderosa. Eu vou te falar uma coisa, sinceramente, de todo o meu coração. Olha, há muito tempo que uma revelação da palavra de Deus, ok? Algo que eu li na Bíblia, não mexia tanto comigo, não me confrontava tanto como me confrontou essa palavra. Quem está me entendendo? Então essa palavra foi primeiro para mim, não é? Eu sofri demais essa semana, meditando nessas coisas, vendo o tanto que eu preciso crescer nessas áreas. Agora a gente estava na nossa oração lá com os pastores, e eu estava ali, de novo, chorando, né? Porque o Espírito Santo me pegou assim, com muito amor, essa semana, através da palavra de Deus. Então meu coração, a minha oração é que você receba da forma que eu recebi. Em nenhum momento eu me senti acusado pelo Espírito Santo, mas pelo contrário, eu me senti muito amado, mas eu sei, não é, que eu preciso muito, desesperadamente crescer nessas 3 áreas aqui. Amém? Então vamos avançar aqui, irmãos. Vocês conhecem bem o Naamã. O Naamã era o comandante do exército do rei do mundo na época, a Síria, o cara mais poderoso do mundo. E o Naamã era esse homem que a gente não vai comparar com o nosso ministro da guerra ou o ministro da defesa. Não, ele equivalia aqui ao primeiro-ministro, o comandante do exército do rei. O cara era muito poderoso. E olha só o que a Bíblia fala aqui, nesse primeiro capítulo de 2 Reis 5, fala que ele era um grande homem diante do seu Senhor. Ou seja, irmãos, o rei o considerava muito, o rei o respeitava muito, ele era o braço direito do rei. E tem outro detalhe aqui na vida do Naamã, que fala aqui também nesse capítulo 5, que por ele, através de Naamã, o Senhor dera vitória à Síria. Está na sua Bíblia. Quer dizer, o Naamã não conhecia Deus ainda. Quem está me acompanhando aqui? Ó? Escuta bem, olha a graça de Deus. Olha a graça de Deus. O Naamã não conhecia Deus. Ele só vai conhecer no final dessa história. Ele não conhecia Deus, mas Deus o abençoava. Através do Naamã,
Deus dava vitórias à Síria. O próprio Jesus fala do Naamã lá em Lucas 4, versículo 27, ele diz: olha, muitos leprosos estavam em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado a não ser Naamã, o sírio. Irmão, Deus tinha um negócio com esse cara. Deus tinha um negócio especial com esse cara. No meio de tantos leprosos judeus, teve que vir um cara lá da Síria, 900 quilômetros, em lombos de animais. É uma viagem que demorou sei lá quanto tempo para ele chegar lá, para que só esse cara fosse curado. Esse cara já era abençoado por Deus, esse cara já era um sucesso. Agora escuta bem, a Bíblia diz assim: porém, ele era leproso. Quem está comigo aqui? Porém, tinha um porém, foi esse porém que me pegou essa semana. Um porém na vida desse homem, ele era leproso. Sabe, algo oculto, algo escondido dentro dele, algo que ele não queria que ninguém visse, que o impedia de avançar para um próximo nível, apesar de que dele estar muito bem. Sabe, às vezes a gente se considera assim, não é? Eu sou crente, eu já melhorei muito desde quando eu era, não é? Porque eu sou, puxa vida, o tanto que eu já melhorei. Mas, irmãos, muitos de nós, não é? Como eu te falei, essa palavra falou primeiro comigo, paramos no meio do caminho, por algumas razões. E, sabe, algumas coisas têm nos travado, algumas coisas ocultas dentro de nós, têm nos travado de avançar para um próximo nível. E Deus quer que a gente avance. Quem está me entendendo? Irmãos, Ele quer nos colocar por cabeça e não por cauda. Está escrito. Ele quer que a gente esteja sempre por cima e não por baixo. Eu creio que Deus tinha algo especial demais para o Naamã. Ele já era um homem muito influente e foi Deus que colocou ele lá. Quem concorda comigo? A Bíblia que está dizendo. A Bíblia que está dizendo. Que Deus o abençoava. Mas Deus queria mais. Deus queria usar esse homem. Deus queria que ele vivesse para a glória dele. Deus queria que o Naamã servisse no seu reino. Mas algo travou o Naamã ali. Ele parou, eu estou bem, o rei me ama, eu ganho muito bem, eu sou o primeiro-ministro, Deus me abençoa. Mas Deus está dizendo, não é suficiente, tem mais. Diga assim, Deus tem mais para mim. Então o meu tema com você nessa manhã, Naamã, como avançar para o próximo nível. Então, irmãos, Deus vai colocar o Naamã num processo. E Ele vai destravar a vida do Naamã. E esse processo tem que desafiar a gente, como Ele me desafiou. E nós vamos passar disso, irmão, em nome de Jesus. Sabe, ao mesmo tempo que eu me sentia assim muito, meu Deus, eu preciso crescer desesperadamente, né? Eu preciso passar desse nível, eu preciso sair daqui, eu preciso destravar. Mas, ao mesmo tempo que veio esse desespero, veio assim como uma promessa, que isso vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Muito bem, então vamos ver essas três coisas aqui na vida do Naamã, que Deus vai colocá-lo para que ele seja destravado, para que ele passe para o próximo nível. A primeira coisa aqui, irmão, que o Espírito Santo vai ensinar para ele, diga comigo, obediência. Não, grita aí, diz, obediência. Irmão, olha só. Ele chega diante do profeta, ele recebeu uma profecia, não é, de uma crente, irmãzinha lá, que trabalhava na casa dele, que era escrava dele. Essa profecia da menina mexeu com ele, tocou nele. Que a palavra de Deus toque no seu coração hoje. Sabe, aquela menina falou para o Naamã, ou para a esposa do Naamã, olha, se o Naamã estivesse diante do profeta, que está lá em Israel, o profeta Eliseu, ele se colocaria na frente do profeta e o profeta o curaria da sua lepra. Irmãos, isso tocou tanto Naamã que ele teve coragem de abrir o segredo dele com uma pessoa, o rei. Majestade, é o seguinte, eu estou leproso, eu vou morrer, mas eu vi que tem uma chance para mim. E ele contou a história para o rei. Agora, então quando ele chega ali diante do rei, com toda aquela pompa, não é? A Bíblia fala que ele levou 70 quilos de ouro. Depois você faz a conta em casa. 70 quilos de ouro para dar de presente para o cara que ia curá-lo. Ele levou também 350 quilos de prata e recebeu não uma carta, mas uma ordem do rei, dizendo assim para o rei de Israel, eu estou enviando aí o meu comandante do exército, Naamã, e quando ele chegar na sua presença, eu quero que você o cure da lepra, porque o rei da Síria mandava literalmente no rei de Israel, ele era um escravo da Síria.
Esse cara ficou desesperado. Agora, quando Naamã chega ali, certo que ele vai ser curado, ele recebe uma ordem. Escuta bem, 2 Reis 5:10, vai, lava-te 7 vezes no Jordão. Irmão, e foi só isso que ele ouviu, uma ordem. A primeira coisa que a gente tem que aprender é a obediência. Amém, queridos? Agora, escuta bem, o que Deus falou tanto no meu coração? O Naamã não entendeu. No versículo 11 ele fala assim, eu pensava que ele viria na minha presença, se colocaria em pé, invocaria o nome do seu Deus, moveria a mão sobre o leproso e o curaria. Era isso que eu pensava. Olha só, irmãos, quer dizer, o cara, ele criou a expectativa dele de como que ia ser a vida dele, como que ele ia ser curado. Já estou com toda a grana aqui, eu tenho o decreto do rei aqui, então eu vou chegar lá, aí vai ser assim, vai ser desse jeito. E quando o profeta disse, vai te lavar 7 vezes no Jordão, irmãos, ele ficou frustrado, ele disse, eu pensava. E ele disse mais, ele disse, no versículo 12, não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Ou seja, eu tenho algo melhor. Sabe, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A maldita e sutil justiça própria. Se nós quisermos passar de nível, escuta bem o que eu vou te falar, estou falando para mim, tá? Estou falando para mim. Se nós quisermos passar de nível, sabe, Deus tem muito mais para nós. Muito mais. Deus já estava abençoando o Naamã antes de conhecê-lo. Imagina você que já o conhece. Deus está te abençoando, meu irmão. Deus quer te colocar em lugares estratégicos nessa geração, porque Ele quer usar a sua influência e o seu talento, meu irmão. Diga glória a Deus. Agora, tem uma coisa que nos trava. É essa maldita e sutil justiça própria. Ah, pastor, eu não tenho justiça própria. Deixa eu te falar assim, deixa eu te falar de mim. Eu pensei assim, puxa vida, isso aqui, logo quando eu comecei a ler isso, eu pensei, vou pregar para eles, né? Irmãos, depois eu comecei a me ver aqui. Porque já pensou, não sei vocês, mas deixa eu confessar o meu pecado para vocês. Já passou pela sua cabeça assim, por que essa pessoa está melhor do que eu, se eu sou melhor do que ela? Não, deve só passar pela cabeça de um miserável como eu, não é? Irmãos, por que isso é justiça própria? O que o Naamã fez foi, como assim? Eu tenho algo melhor do que o Jordão. Eu tenho um Abana, eu tenho um Farfá. Como assim? Eu não estou entendendo nada. Eu pensava que seria do meu jeito. Irmão, quantos de nós já não pensamos isso? Não é quando a gente vê um amigo tendo mais sucesso numa área do que a gente. Nem estou falando de inveja, estou falando de justiça própria, da gente pensar assim, eu merecia estar melhor do que essa pessoa. Não é? Como assim? Eu sou um crente, eu frequento a igreja, eu sou um dizimista fiel, e como que essa pessoa que não está nem aí para as coisas de Deus pode prosperar tanto? Ah, não, vocês nunca pensaram isso, só eu. Mas sabe como que é o nome disso? É maldita e sutil justiça própria. Na verdade, eu estou dizendo para Deus, eu não estou entendendo nada, porque eu merecia coisa melhor. Eu não merecia estar leproso desse jeito. Né? Por que esse cara está curado e eu estou leproso? Sabe, irmãos, o nome disso é justiça própria. E o Espírito Santo, a doce Espírito Santo, vai ensinar obediência para o Naamã. Vai, lava-te 7 vezes no Jordão. Não são 6 vezes, não são 5 vezes, não é um mergulho rápido para ninguém ver, são 7 vezes. E tem o rio determinado, o Jordão. Não pode ser no Abana, no Farfá, não, é no meu rio. É no Jordão. Amém, queridos? Agora escuta bem, essa história do Naamã, ela nos dá uma visão bem ampla sobre salvação, isso é importante. Porque, olha só, irmãos, presta bem atenção para você entender. Deixa eu quebrar esse paradigma na sua cabeça sobre salvação. A palavra salvação, ou soteria no grego, ela significa, escuta bem, cura, redenção, resgate e remédio. Bora repetir isso? Cura, redenção, resgate, remédio. Então,
salvação não diz respeito só à vida eterna. Quem está comigo aqui, ó? Vou ser salvo, vou para o céu. Não é só isso. A salvação, cura, redenção, remédio, resgate. Irmãos, a salvação é para lá e é para cá. Quem está me entendendo? A prova é que o Naamã, no final dessa história, vai ser salvo. Ele vai reconhecer, lá em 2 Reis 5,15, eis que agora reconheço que em toda a terra não há outro Deus, senão o Deus de Israel. Ele foi salvo. Ele disse para o profeta, nunca mais eu vou oferecer um sacrifício a outro Deus que não seja o Deus de Israel. Então, houve uma salvação, mas houve uma cura. Quem está me entendendo? Houve uma salvação eterna, mas houve uma mudança de nível, uma prosperidade. Imagina se ele já era tudo o que ele era antes dessa cura, desse milagre. Imagina agora a bagagem, a moral, o respeito que ele tem desse rei e do seu país. Imagina o que esse cara chegou no topo, irmãos. E ele foi muito usado ali, nesse processo todo que a Síria oprimia Israel. Ele foi muito usado por Deus para abençoar Israel. Quem está me entendendo? Aleluia, aleluia. Amém, querido? Então diga assim, salvação é para lá, mas é para cá. Diga assim, salvação é para o futuro, mas é para agora. Aleluia. Dá uma salva de palmas para Jesus. Amém, queridos? Agora veja bem. Então, ele recebe uma ordem que culminou na salvação dele e na bênção dele. E olha o que diz Marcos 16:16. Olha se isso não é uma ordem para nós nos nossos dias. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Entende? Então, irmão, não importa quem eu sou. Vocês estão me entendendo que tem gente que Deus está abençoando que não vai ser salva? Se Deus estava abençoando o Naamã, que era um inimigo do povo de Israel, um perseguidor do povo de Israel, não é? Um leproso, etc. e tal. Se Deus estava abençoando esse cara, irmãos, olha só, tem muita gente que está sendo abençoada. O cara já falou assim para mim uma vez, rapaz, eu estava evangelizando ele, estava falando de Jesus para ele. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, olha, um cara como eu, que onde eu coloco a mão prospera e dá certo. Rapaz, eu já tenho Deus na minha vida. Deus já está me abençoando muito. O que ele queria dizer? Eu já sou salvo. Ele está enganado. Quem está me entendendo? Porque Deus abençoava o Naamã. Então não importa quem eu seja ou o que eu faço. O Naamã fazia uma coisa muito importante para o seu país. Irmão, não importa quem eu seja ou o que eu faça, se eu não crer no que Jesus fez por mim na cruz, eu não serei salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, apesar de ser o que é e de fazer o que faz, será condenado. Quem está me entendendo? E sabe, irmãos, e não cabe aqui eu começar a pensar assim, mas esse plano de salvação é muito simples. Será que ele é seguro? Não é? Tomar banho no Jordão, qualquer um pode fazer isso. Eu pensava que ele ia pedir uma coisa mais difícil. Lembra que quando ele queria ir embora, ele falou, eu vou embora, eu não quero saber desse negócio de tomar banho no Jordão. O servo dele disse, majestade, ou sei lá, meu senhor, se o profeta te pedisse uma coisa mais difícil, você não faria para ser curado? Quanto mais ele te pedir uma coisa tão fácil. Irmãos, a salvação assim, é tão simples como essa ordem. Vai mergulhar 7 vezes no Jordão. Só isso. Não tem complicação. É simples assim. Se eu crer no que Jesus fez, eu sou salvo. Se eu não crer, não importa se eu sou bonzinho, se eu ajudo os pobres, não importa se eu nunca roubei ninguém, nunca matei ninguém, não importa isso. Eu estou condenado. Vocês estão me entendendo que se o Naamã não tomasse os 7 mergulhos, e não fosse no Jordão, fosse do jeito dele, não ia funcionar? Peraí, pastor, salvação é de graça, mediante a fé, ou é por obra? Irmãos, é de graça, mediante a fé. Mas, quem crê, obedece na palavra de Deus. Quem está me entendendo? Se eu creio que Deus existe, e Ele me deu uma ordem, eu vou obedecer. Por que eu vou desobedecer, se eu creio nele? Quem está me entendendo? Amém? Então qual que é a primeira coisa para mudança de nível?
Obediência. Obediência. Então, finalmente, o Naamã obedeceu. Deixa eu te mostrar a segunda coisa aqui que também mexeu muito comigo e eu quero que mexa com você. Irmão, se a gente quiser mudar de nível, a gente tem que ter o coração livre de amargura. Diga assim, coração, bem forte, diga coração livre de amargura. Então olha só o que diz aí 2 Reis 5:11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi. Quem está me entendendo? Não é? O que foi que indignou Naamã? Quando ele chegou lá com toda aquela pompa que eu já te falei, com toda aquela certeza de que ele merecia aquele negócio. Eu mereço. O rei o mandou. Está aqui a grana. Quanto custa para eu? Ele chegou assim, não é? Justiça própria. Aí ele chega lá e o profeta, irmão, olha só. Por que ele ficou tão indignado? Olha só o que diz 2 Reis 5:10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Quem está me entendendo? Dizendo, aí o mensageiro foi lá falar para ele, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Ou seja, irmãos, o profeta nem se dignou a ir lá na presença dele. Mexendo com a justiça, mexendo com o orgulho do Naamã. Então, isso magoou profundamente o Naamã, porque ele estava tão acostumado com tanta pompa, ele estava acostumado com tanta honra, ele estava acostumado com tanto respeito de toda a nação, inclusive do rei, e esse profetinha, não é? Manda um secretário dele me dar um recado, não, eu vou embora daqui. Ele ficou indignado. Agora, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Por que eu te disse que isso falou muito também no meu coração? Meu Deus, eu estou vendo que nas três... Porque, irmãos, às vezes nós estamos perdendo a promoção porque nós estamos magoados com alguém. Veja bem, quando o Naamã fica indignado e decide, eu vou embora, e vai embora. Irmãos, ele nem ouviu o que o profeta falou para ele. O profeta falou para ele assim, olha, Eliseu mandou um mensageiro, dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão. Ele só ouviu até aqui, ele não ouviu o resto. E a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Ele não ouviu a promessa, porque ele estava tão magoado, tão indignado, tão ofendido, que ele só ouviu o que não era para ele ouvir. Ou melhor, era para ele ouvir também sobre obediência. Mas ele não precisava ir embora. Ele não precisava fazer isso, irmãos. E eu fico pensando, meu Deus. Aí eu pensei, sabe, algumas pessoas que eu preciso resolver. Não são tantas, não. Eu tenho que te confessar, eu já comecei a abrir. Agora, irmão, assim como Naamã teve que tirar a roupa, não é? Eu estou tirando a roupa na frente da minha igreja, da igreja que eu pastorei, não é? E eu preciso me resolver com uma pessoa, pontualmente. Eu falei, cara, eu tenho que me resolver com essa pessoa. Eu tenho que liberar perdão. Eu tenho que, de fato, porque da boca para fora eu já perdoei, eu já liberei. Mas da boca para dentro, só eu e o diabo sabemos. Irmãos, isso é uma trava na nossa vida. Sabe, às vezes a pessoa nem ouve a palavra de Deus na igreja. Sabe por quê? Porque ela está tão magoada que ela não consegue ouvir. Ela não consegue ouvir. Está pregando a palavra de Deus aqui, a pessoa está voando, pensando, miserável, aquele desgraçado, mas que vire o carro dele. E eu não quero nem que ele morra logo não, que ele fique aleijado, assim, miserável. Eu estou brincando, só para quebrar o gelo, você não faz isso nunca. Mas tem gente que está lá pensando na dor. O Naamã ficou pensando no Jordão, nos 7 banhos e não conseguiu ouvir. A sua pele será restaurada e você ficará limpo, rapaz. Não ouviu mais. Tem alguém me entendendo? Irmãos, aí aqueles servos benditos. Eu estou aqui como esses servos benditos do Senhor para dizer para o Naamã, Senhor, que isso? Você vai perder a bênção, rapaz. O que você está fazendo? O tamanho da viagem que a gente fez, todo esse desperdício, que custa você ir lá e se humilhar? Obedece.
Volta lá. Você não ouviu o que ele falou no final, porque quando ele estava falando que a sua pele ficará limpa e você vai ser curado, você já estava virado de costa e você estava fechado. Volta lá. Os caras pediram para o Naamã. Olha, irmão, que coisa tremenda. Escuta bem o que eu vou te falar. Marcos 11, 25. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Ah, irmão, deixa eu te perguntar assim, tem alguém igual eu, que precisa de perdão de pecado, ou não? Ah, ainda bem, tem muita gente também, né? Graças a Deus, porque senão, irmão, era melhor vocês virem pregar e eu ir para aí, né? Olha, eu preciso de perdão, que Deus me perdoe dos meus pecados. São muitos. Agora escuta bem. Olha o que Jesus está dizendo aqui, quando vocês estiverem orando, se vocês lembrarem de alguma pessoa, não é que vocês estão ali com problema, olha, perdoem, para que o vosso Pai vos perdoe as vossas ofensas. Olha o 26, mas se não perdoardes, tampouco vosso Pai Celestial não vos perdoará os vossos pecados. Quando a gente fala assim, alguma coisa muito dura, né? Do Antigo Testamento, aí a pessoa fala assim, mas isso aí é o Antigo Testamento, é a lei. Mas isso aqui não é o Antigo Testamento. E quem falou isso foi a pessoa mais amorosa que já pisou aqui, foi Jesus. Se eu não perdoar o meu irmão, o meu pai não me perdoa. Tem alguém me ouvindo? Olha outro versículo para você levar para casa. 1 João 2,9. Aquele que diz está na luz. Quem está na luz aqui? Deixa eu ver. O que é a luz? Jesus é a luz da vida, não é? Jesus é a luz da vida. Nós estamos em Jesus, sim ou não? Mas aquele que diz está na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Quem está me entendendo que é por isso que muitas pessoas, não estou dizendo que é o seu caso, não estou dizendo que é o seu caso, pode ser o meu, sério, pode ser o meu, de eu não passar para o próximo nível, apesar de Deus me amar, apesar de Deus querer que eu passe para o próximo nível, apesar dele já estar me abençoando e eu reconheço que ele tem me abençoado, apesar de eu perceber que, de alguma forma, eu tenho tido algum tipo de crescimento, como o Naamã, mas, irmãos, eu sei porque sei, ele tem mais, e eu posso estar em trevas, e sabe o que? Satanás é o príncipe das trevas. Quando eu não perdoo, eu fico em trevas, eu fico na jurisdição de Satanás. Porque a luz é a jurisdição do príncipe da luz. Aleluia. Quem está me entendendo? É muito sério isso. Meu Deus me livre. Deus me livre. Deixa eu te contar essa ilustração da Bíblia para fechar esse ponto, porque é muito importante isso aqui. Escuta, meu irmão, olha como que é poderoso o perdão, escuta bem. Eu amo essa história, e vocês conhecem muito bem. A Síria oprimia Israel, de novo. E aí o que acontece? A Bíblia diz que o rei da Síria começou a fazer umas emboscadas para matar o rei de Israel. E quando ele fazia a emboscada, Deus revelava para o profeta Eliseu a emboscada. E o profeta Eliseu contava para o rei, não vá por ali, porque tem uma emboscada lá para você. E o rei saía da emboscada. O rei da Síria ficou doido, ficou furioso. Ele entendeu que tinha uma traição, um traidor ali dentro. Ele reuniu todo mundo, ele disse, eu quero saber quem é o traidor. Alguém disse, majestade, não é ninguém. Não tem nenhum homem que pode descobrir o que o Senhor planeja. Mas tem um cara lá em Israel, o nome dele é Eliseu. O que o Senhor planeja, Deus revela para ele, ele conta para o rei. Aí o rei da Síria entendeu que ele precisava matar o Eliseu. E ele mandou 400 soldados para cercar a casa do profeta Eliseu, para matar o profeta Eliseu, sem piedade. Quando eles chegaram lá, irmão, eu vou resumir a história. Quando eles chegaram lá, o Eliseu orou assim, Senhor, fere-os de cegueira. E eles ficaram cegos. Mas não era para o mal deles, não, era para a bênção. Tudo que Deus faz é bom. Aí o que aconteceu? O Eliseu se aproximou deles e perguntou, eles estão cegos? Eles estão cegos, aqueles 400. O Eliseu falou, o que vocês estão procurando? Eles disseram, o profeta Eliseu. Eles disseram, eu levo vocês até ele. Quem está me entendendo? Pega na mão um do outro aí. Vamos lá.
Filhinha indiana, pega na mão do outro, 400, pensa. Não, essa aí eu que já estou criando, né? Mas eu imagino que eles foram segurando um no outro. O Eliseu disse, vamos. E aí lá vai o Eliseu. E para onde que o Eliseu levou esses 400? Para o centro de Samaria, onde ficava o reino, o palácio. E quando eles chegaram lá, os soldados de Israel cercaram armados aqueles 400. Cercaram eles. E o rei de Israel disse, agora eu vou matá-los. E o profeta disse, você mata quem você capturar. Eles são os prisioneiros de Deus. E a ordem de Deus é que você sirva um banquete para eles. Como que eu vou servir um banquete para esses caras que têm nos oprimido por tanto tempo, feito tanto mal para a gente, por 400 anos? Pois é, porque Deus mandou. E vocês vão fazer o banquete. Irmãos, e eles fizeram um grande banquete para aquele soldado. Eu imagino aquele soldado, porque o Eliseu orou e disse, Senhor, abre os olhos deles agora. Aí o bichinho abriu os olhos. Quando eles se viram ali, no meio de Samaria, e aí eles não entenderam nada. Você consegue imaginar um banquete para 400 pessoas? Era muita comida. Eles ficaram impactados com aquele amor, com aquela bondade, com aquele perdão de 400 anos. Como assim esses caras estão perdendo? Porque nós já tiramos tanto deles. A palavra perdoar vem de perder. É eu aceitar a perda, como Jesus aceitou a perda por nós. Ele perdeu o reino. Ele deixou a sua glória. Ele perdeu a sua glória. Ele perdeu o seu reino. Ele perdeu tudo para que nós tivéssemos tudo. Agora escuta bem. Quando eles abrem os olhos, eles veem aqueles banquetes todos e eles começam a comer, eles estão pensando que esses caras estão nos engordando para a matança. Né? Agora escuta, eu vou encerrar. 2 Reis 6, 23, eu quero que vocês leiam. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, eles comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor, o rei da Síria. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. O perdão foi mais poderoso do que a espada. O que a espada não conseguiu resolver por 400 anos, uma atitude de perdão resolveu. Irmão, nós não podemos aceitar ficar travados aqui. Não temos mais o direito de não perdoar. Pastor, mas o Senhor não sabe o que Ele me fez. O que nós fizemos para Deus? Pense nisso. Efésios 4:32. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Irmão, nenhum de nós, por qualquer motivo que seja, tem o direito de não perdoar. Porque depois que nós fomos perdoados, nós ficamos endividados. Quem está me entendendo? Como eu te falei, eu não estou falando isso para vocês. Primeiro para mim. Amém? Aleluia. Deixa eu terminar. Posso terminar? Quem quer mudar de nível? Quem está entendendo que Deus tem muito mais para você? Não, sabe, imagina o Naamã pensasse assim, não, mas eu já tenho recebido muito. Ele não tinha recebido muito. Pensa, o cara é o amiguinho do rei. Pensa, o cara é famoso na nação, o cara é o top das galáxias. Milhares de seguidores, ele tem tudo que todo mundo quer. Ele é famoso, ele é amado pelo rei, ele é rico, ele é vencedor e abençoado por Deus. O cara é abençoado por Deus. Mas Deus tem mais para ele. Deus tem mais. Deus tem mais para você e para mim. Então a gente não pode deixar, irmãos, a nossa justiça própria impedir nossa obediência. A gente não pode deixar a nossa amargura. Sabe que essa palavra mágoa é a junção de duas palavras. Água, que é igual a veneno. Essa palavra mágoa é veneno. Sabe, essa coisa da amargura é o veneno que eu tomo esperando que o meu inimigo morra. Está morrendo sou eu. E último lugar para a gente orar. Obediência, perdão,
e humildade para abrir o coração. Ah, irmãos, esse aqui foi o que me jogou no chão. Para vocês verem como que eu estou, pastor de vocês. Orem muito por mim, viu, irmãos? É sério. Olha o que diz o versículo 13. Lava-te e ficarás limpo. Agora pensa comigo. Para o Naamã se lavar na frente dos seus subordinados, ele tem que tirar roupa. Todo mundo vai saber que ele é leproso. Só que ele vive numa época que lepra, o cara, não interessa quem o cara é. Vocês lembram do rei Urias, que ficou leproso, porque ele desonrou o sumo sacerdote? Aí ele ficou leproso, apareceu uma lepra na testa dele. Imediatamente ele foi banido, não só do palácio, mas da nação, para fora. Leproso aqui não. Vocês estão me entendendo que o Naamã, quando ele contou para o rei, ele arriscou tudo, porque se não der certo, ele nem volta mais para a Síria. E quando ele tira a roupa diante dos soldados, irmão, beleza, os soldados estão bem longe dele, está lá, sem roupa, todo leproso. Se não der certo, ele nem volta mais com os soldados. Quem está me entendendo? Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Nós precisamos de humildade para tirar a roupa. Então, olha o que diz Provérbios 23, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Você pode fazer o curso que você quiser. Quem está me entendendo? Pode fazer a campanha na igreja que você quiser. Você pode dar o dízimo que você quiser, né? Mas dê o dízimo, viu, irmão? Porque tem muita coisa para a gente fazer. Mas eu não te garanto que vai acontecer alguma coisa porque você deu o dízimo. Ou deu uma oferta. Quem está me entendendo? O que encobre as suas transgressões, está lá, como a lepra escondida, jamais prosperará. Mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo e Ele dá a sua graça. O que é a graça? É o favor merecido. É um milagre. É o favor que eu não mereço. Ele dá a sua graça para quem se humilha. Quem está comigo aqui? Quem está comigo aqui? Ele deu muita bênção para o Naamã, mas aquela graça em especial precisou que o Naamã reconhecesse quem era Deus. Precisou que o Naamã reconhecesse que todo o dinheiro dele não ia curar ele. Precisou o Naamã reconhecesse que a ordem do grande rei da Síria não valia nada. Não valia nada. Ele precisava se humilhar. Quem está me entendendo? Por isso que a Bíblia diz em Mateus 5,3, bem-aventurados os humildes de espíritos, porque deles é o reino de Deus. Então eu quero te desafiar para a gente terminar. Irmão, vamos vencer. Falo nós. Acho que eu nem estou pregando hoje, eu acho que hoje é um bate-papo entre pai e filhos. Mas um pai tão necessitado quanto os filhos. Não é? Vamos juntos, irmãos, crescer em obediência, sabe? E a gente pensar assim, não, o cara está crescendo, meu irmão. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Ninguém recebe nada se não vier do alto. Não é? Lembra que foi o João que disse isso. Os caras falaram assim para o João, João, esse cabeludo está batizando mais gente do que você, tem mais sucesso do que você, os seus discípulos estão seguindo. Ele disse, ninguém recebe coisa alguma se do alto não lhe for dado. Irmão, deixa, Deus julgou que esse cara é merecedor desse negócio e não você. Beleza. Cada um no seu processo, cada um no seu tratamento, cada um no seu tempo. Para todo o propósito de Deus há tempo e modo, pode não ser o seu tempo. Ah, mas eu estou na igreja há 30 anos. Essa pessoa está 3 dias. E daí? Quem é que manda nesse negócio? Quem está me entendendo? Porque se eu que mando, na minha terra tem rios melhores. Eu não estou entendendo, eu pensava que seria desse jeito, porque eu tenho 30 anos e esse cara só tem 3. Irmão, quem é Deus mesmo aqui? É Deus
ou sou eu? O meu Deus. Né? Nós precisamos crescer nisso. Obediência. Não, vamos fugir desse negócio de justiça própria. Vamos orar juntos, eu e vocês, contra isso no nosso coração. Quem está comigo aqui? Ó? Ai, irmãos, eu saí dessa palavra tão em crise, tão determinado. Meu Deus, justiça própria. Sabe aquele julgamentozinho? Mas essa pessoa aí, rapaz, falando sobre casamento, mas o casamento... Irmão, sai daí, não te mete nisso. Mas está tendo muito sucesso, porque não sei o quê. Ninguém recebe coisa alguma se do alto não for dado. Tá bom, Senhor, tá bom. Eu estou no meu tempo, no meu processo, eu não vou me meter nisso. Tem alguém me entendendo? Essa pessoa recebeu essa bênção, e olha, como assim? E eu aqui, nessa situação? Justiça própria. Você está julgando Deus. Isso vai travar a sua promoção. Quem está me entendendo? Travou Naamã. Tá. Liberando o perdão. E por último, irmão, deixa eu te fazer esse desafio. Sabe, não é porque é uma regra. A Bíblia diz lá em Tiago 5,16, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Irmão, ninguém gosta de confessar pecado. Sabe por quê? Porque lida com o nosso orgulho. Porque lida com a nossa reputação, lida com a nossa lepra. Eu queria que aquilo ficasse bem escondidinho. Só que isso vai me travar. Porque aquele que esconde a transgressão jamais prosperará. O que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então eu estou vendo, por que meu desespero de pregar assim, essa palavra? Porque eu estou vendo, na minha geração, os meus irmãos, e eu mesmo, travados num nível, por falta de humildade, de abrir o coração. Ninguém vai saber da minha vida. Mas o diabo sabe. Ele sabe. Porque você contou para ele. Porque ele estava vendo quando você estava fazendo. Você estava envolvido no negócio. Ele estava vendo. Não é? Irmãos, e aí... mas se eu contar para o irmão, e se esse irmão contar para... Problema dele, só dele, porque não era para ele contar. Não é? Era para ele ser homem de Deus e não um fofoqueiro. Mas se ele contar, problema dele. O meu papel é abrir o meu coração. Mas se eu abrir o coração, eu posso ter um prejuízo financeiro. Irmão, pensa no prejuízo financeiro que você está tendo e nem se dá conta. Imagina, Naamã, eu não vou expor o meu problema para ninguém. Tá bom, Naamã, então volte para casa, filho. Imagina o prejuízo que esse cara teria. Perderia o emprego, ele perderia o prestígio, ele perderia tudo. E às vezes, irmão, a gente está nessa, né? Não, se eu contar eu posso perder meu emprego, se eu contar eu posso não ter esse benefício. Eu vou te garanto, você está perdendo muito mais. Te garanto, irmão. Você está perdendo. Olha, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz, puxa vida, não era para tu falar. Não era para tu falar falando essas coisas tão ruins, né, irmão? Mas a Bíblia diz que o nosso pecado vai nos achar. Isso é uma promessa que a gente nem precisa orar para se cumprir, viu, irmão? Eu já vi muita gente. Eu já vi o cara ligando para a mulher, para a amante, sem querer. Ele ligou para a irmã da igreja, porque tinha o mesmo nome. O pecado foi achado, foi um escândalo. Satanás ajudou a esconder, mas quando ficou grandão, é agora. E aí veio aquele escândalo horroroso, para todo mundo ver. Assim trabalha o príncipe deste mundo. Quem está me entendendo? Então não adianta você pensar que eu estou escondendo e ninguém vai saber. Olha, todo mundo vai saber da pior maneira possível. Porque tem outra promessa na Bíblia que também essa não precisa orar. Que tudo que eu fizer debaixo do telhado será anunciado para toda a cidade. Quem está me entendendo? Nem precisa orar, irmão. Não precisa orar. Vai se cumprir. Credo, pastor. Vira essa boca para lá, tá bom, eu viro. Amém, queridos. Olha só, contextualizando isso.
Deixa eu ler Josué 7 para terminar. Josué 7:10. Quero que você leia junto comigo. Vamos lá, para terminar. Disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás aí prostrado assim sobre o teu rosto. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus arrancou o Josué do culto de oração dele, da reunião de oração dele. Porque eles entraram em Ai, cheios de promessas, que aonde eles pisassem a planta do pé deles, eles conquistariam. E eles foram humilhados por uma naçãozinha, pequenininha, chamada Ai. Olha, foram destruídos, os israelitas foram destruídos. E o Josué não está entendendo nada e vai chorar, vai orar. Não estou entendendo nada. E Deus falou para ele assim: levanta daí, rapaz. Não está adiantando nada essa tua oração. Está me entendendo? Lembra Provérbios 28, 9? Lembra? Aquele que desvia o ouvido da palavra, até a sua oração é abominável. Sai daí, Josué, levanta daí. Não está adiantando nada, vamos conversar. Versículo 10. Então disse o Senhor, passa o próximo versículo. 11, né? Olha, Israel pecou, rapaz. Eles violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, fingiram e até debaixo da sua bagagem puseram. Quem está me entendendo que eles estão escondendo o pecado? O Acã pegou as coisas condenadas que não podia pegar e escondeu debaixo da bagagem. Então, quando Israel foi para a batalha, perderam. E Deus está dizendo para ele: levanta daí e resolve o problema do pecado. Versículo 12. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Como que a gente tira do nosso meio a coisa roubada? Quem me ajuda aí? Como que a gente tira do nosso meio? Como foi que Deus tirou o problema, esse problema de Israel? Chamaram o Acã, a sua família, seus filhos, os seus bens, eles foram apedrejados, morreram e foram enterrados. Aí acabou a maldição. Mas agora nós temos o sangue de Jesus. Mas, irmãos, eu preciso confessar um ao outro. Pastor, não é só confessar para Deus? Quando eu confesso para Deus, eu sou perdoado. A Bíblia diz: confessai-vos uns aos outros para serdes curados. O que vai me manter em vitória contra aquele pecado é a confissão para o outro. Quando eu confesso para Deus, beleza, só eu e Deus que sabemos do nosso segredo. Mas quando eu confesso para o outro, lida com o meu orgulho. Uhul! Aleluia.